Estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta. Alô, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa entrevista à distância e nós vamos voltar a falar daquele assunto que tem tomado conta dos debates do Estado, que foram aquelas duas medidas provisórias que têm preocupado tanto a população quanto o setor de carnes, né, os frigoríficos, também os produtores, sobre as consequências das mudanças do ICMS conforme prevê as duas medidas provisórias. Para falar sobre o assunto, vamos novamente entrevistar o senhor Gilson Ney Bueno Cabral, que é presidente executivo do Sindicato das Indústrias de Carnes do Tocantins, o Sindicarnes. Obrigado, Gilson, por atender a gente. E, no geral, o que desagrada nessas duas medidas provisórias que o governo editou? Bom dia, Kleber. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, Kleber, principalmente, o que nos desagrada, principalmente, é as decisões serem tomadas unilateralmente. Porque, se nós contextualizarmos essa história toda, desde quando começou isso, o governo não tem cumprido nada que ele se propôs. Inclusive, ele tem com a imprensa dizendo que tem tentado falar com o setor, tem tentado sentar com o setor. Nós estamos esperando, nós estamos batendo em sala de espera do governo aí já tem mais de 60 dias. Nós não conseguimos entrevista com o secretário, nós não conseguimos uma audiência com o governador. E assim, o que nós recebemos é só o que a imprensa está falando, você entendeu? Eles estão tomando atitudes lá unilaterais e eles não estão preocupados com o setor. Certo. Quando foi a edição daquela portaria suspendendo os TARES, você lembra que nós falamos, inclusive? Sim. Foi feita uma reunião, dessa reunião ficou estabelecido que seria formada uma comissão de técnicos para fazer um estudo, sentar na mesa, discutir todas as possibilidades, trazer um quadro real do que está o setor carne do Brasil, para que nós pudéssemos chegar num consenso. Foi marcada a primeira reunião, nós trouxemos técnicos especialistas do Brasil todo, aí, ó, principalmente os dois maiores frigoríficos que têm planta em todo o Brasil. Nós fornecemos para a Secretaria da Fazenda até a legislação, até o modelo de legislação de todos os estados, o que é praticado em todos os estados com relação a alíquotas de imposto. E ficamos aguardando eles tomar conhecimento, fazer uma tabulação desses dados e nos chamar para a mesa de negociação para aí sim nós tentarmos achar um consenso. Nós nunca mais fomos recebidos, nós ficamos batendo na porta de secretarias aí várias vezes, nós tivemos tentando marcar audiência com o governador para nós falarmos a respeito do assunto, e agora chega novamente, unilateralmente, essas medidas provisórias que chegaram na Assembleia, que serão votadas hoje, agora de manhã, já passaram, inclusive, nas comissões, que vai penalizar o setor e vai inviabilizar o setor no Tocantins. Quer dizer, foi uma surpresa para vocês essas duas medidas provisórias, não eram esperadas. Não, de jeito nenhum, era esperado, inclusive, nós tentando marcarmos a reunião técnica para os nossos técnicos sentar com os técnicos do Estado. O que estava combinado, o que foi pactuado naquela reunião de 10 de outubro, foi exatamente isso. Gilson, e o que tem nessas duas medidas provisórias que preocupam tanto o setor? O que tem é o seguinte, Kleber, o Brasil hoje, só para fazer um resumo rapidamente, o Brasil hoje está vivendo uma euforia com relação a essas exportações. Vai aumentar o volume de exportação, a China chegou comprando, habilitou mais 19 plantas no Brasil, a China teve um problema sério lá no rebanho suíno deles, então eles estão comprando bastante, estão importando mais proteína animal, e em função disso, dessa expectativa de mercado, o boi começou o preço de arroba começou a oscilar muito no Brasil. Isso é um ponto positivo.
produtor estava precisando realmente de alguns reajustes, alguns ajustes. Mas isso é uma euforia de mercado. E as indústrias, principalmente as indústrias do Tocantins, que existe uma situação especial no Tocantins, que só agora, um dos pontos, aliás, o único ponto positivo do governo, eu diria, foi o governo ter acertado a nossa alíquota e a nossa pauta para os estados vizinhos. Porque a nossa era muito mais baixa, tanto a alíquota como a pauta. Então, isso facilitava demais a evasão de gado vivo do estado. Agora ele acertou isso. Ótimo. Só porque o resultado dessa medida do governo, nós só vamos sentir ela daqui 1 ano e meio, 2 anos. A retenção de gado aqui, até esse gado chegar a ser finalizado, para ser utilizado nos abates frigoríficos aqui, isso é uma medida para daqui 2 anos. Sim. E nós estamos trabalhando já com ociosidade de aproximadamente 60%. Como foi dado, os dados que nós publicamos aí, nós temos hoje em torno aí, hoje deve estar um pouco menos, porque o pessoal já está começando as emissões, 6 mil empregos diretos, 30 mil empregos indiretos, e assim, trabalhando com a ociosidade em torno de 60%. Agora, com a carga tributária de aumentar 400% no preço do imposto a ser pago pelo governo, é inviável o setor. Ele vai, com certeza, vai haver uma retração muito grande. Muito provavelmente pode haver algum fechamento de algumas das indústrias e a migração de indústrias que têm plantas em outros estados para outros estados que dá condições melhores de sobrevivência dessas indústrias. O governo alega que abriu mão de 900 milhões de reais para o setor. Tem gente que fala que é um setor de altíssima lucratividade. Como que vocês respondem a essas questões? Primeira coisa, quando o governo fala que houve renúncia fiscal, eu já inclusive já disse isso em alguns órgãos de imprensa, vamos fazer um resumo do Proindústria. O Proindústria foi criado em 2003 para incentivar, incrementar e incentivar a vinda de novas indústrias do Estado. E o que é isso? Existe um projeto em que você vem, implanta uma indústria, ou então amplia, melhora, qualifica seu parque industrial. Se você fizer esses investimentos, você terá direito a uma alíquota diferenciada. Correto? Sim. Então, as indústrias que estavam presentes e as que chegaram, vão lá na Secretaria de Indústria e Comércio, prepara, faz a proposta, faz um projeto que é aprovado pelo CDE. Esse projeto vai detalhar o que você vai ter que investir, o que você vai ampliar, o que você vai fazer, o que você vai construir no seu parque industrial. A partir daí, aprovou o CDE, você vai executar esse projeto. Quer dizer, você vai tirar dinheiro do bolso e fazer investimento. Depois de feito esse investimento, o CDE, a Secretaria de Indústria e Comércio vai lá, vai fazer uma auditoria, se aplicou direitinho, manda um relatório para a Secretaria da Fazenda, paga, a partir daí, a Secretaria da Fazenda fazer nova auditoria e emitir um TARI, que vai te dar uma alíquota diferenciada. Correto? Certo. Por tudo isso, por que eu estou explicando tudo isso? Porque quando o governo fala que abriu mão, que houve uma renúncia fiscal de 900 milhões, renúncia fiscal é quando eu vou lá e falo assim, ó, você paga 10%, então você não vai pagar 10%, não, você vai pagar 2%, sem contrapartida. O que está acontecendo no Proindústria, o governo não está renunciando, não existe renúncia fiscal. É uma contrapartida do governo por um investimento que foi feito. Enquanto o governo fala que em 5 anos houve 900 milhões de renúncia, nós falamos que em 5 anos nós aplicamos no Tocantins 1,5 bilhão em ampliação, reformas e capacitação do parque industrial nosso. Então, o governo não está abrindo mão de recursos. O governo está dando a contrapartida que ele próprio, foi uma lei criada pelo governo do Estado, que o governo do Estado trouxe esse projeto para cá. E é tanto que não é só no setor carne, não é só no setor de frigorífico. Todos os setores de indústria têm Proindústria. Só o setor de carne, só o setor de frigorífico que tá sendo penalizado, é só o setor de frigorífico que paga pouco. E por que isso? Por que essa questão com o setor de frigorífico na sua avaliação? Nós gostaríamos de que o governo sentasse conosco e nos dissesse, sinceramente, porque é um setor hoje, é um dos setores mais fortes do Estado. Nós somos
o primeiro exportador de produto industrializado do Tocantins. Nós somos o terceiro arrecadador. Apesar de eles dizerem que nós estamos pagando pouco, nós somos o terceiro arrecadador de ICMS do Estado. Com todas as dificuldades, com toda a ociosidade que nós trabalhamos, com toda a dificuldade de matéria-prima, porque não tem, o rebanho do Tocantins está diminuindo, porque não tem política pública de manter esse rebanho aqui. Com tudo isso, nós ainda pagamos em torno de 40 a 50 milhões por ano de ICMS. Quer dizer, hoje, se nós trabalhássemos, Cleber, com a nossa capacidade total de abate, nós temos hoje instalado, sem investir nada, nós temos capacidade de abater 2 milhões e 100 mil cabeças por ano. Esse ano, nós deveremos fechar o ano com em torno de 900 mil, 920 mil. Quer dizer, ainda assim, nós ainda estamos dando em torno de 5.500, 6 mil empregos. Poderíamos estar dando 10 mil, 11 mil empregos diretos, e ao invés de indireto ser 30 mil, seria 40, 50 mil empregos diretos. A arrecadação nossa, ao invés de ser 35 a 50 milhões, podia ser 70, 80 milhões. Se o governo tivesse realmente preocupado com a industrialização do Estado. Agora, o que está acontecendo? O que nós entendemos que está acontecendo? Ali é arrecado, ali é um setor organizado. Então, vamos matar a galinha dos ovos de ouro. Porque vai inviabilizar o setor. Entendi. Agora, vocês fizeram um estudo a partir dessas primeiras reuniões, a primeira reunião que houve com a Secretaria de Fazenda, vocês fizeram um estudo. Como que é esse estudo? Quais as conclusões dele? Olha, nós trouxemos, na realidade, nós não teve tempo de fazer estudo, nós trouxemos subsídios para sentarmos na mesa e discutirmos. O que nós trouxemos? Porque esse mercado é um mercado autorregulável, certo? Então, o que nós temos que ver? Nós temos que ver o que é cobrado, qual que é a carga tributária dos estados circunvizinhos nossos, são os nossos concorrentes diretos. Pará. O Pará hoje, por exemplo, é 1,81, Goiás é 1,65 e 1,5. O estado que o estado que cobra mais caro hoje é o Mato Grosso, que cobra 2,5. Mas para você ter uma ideia, São Paulo é 0, Minas Gerais é 0,10, o Acre, Rondônia, tudo, apesar da logística ser muito mais difícil, do produto sair lá para chegar nos mercados, grandes mercados consumidores, lá nenhum deles chega a 2%. Entendeu? Nós trouxemos tudo isso e mostramos para o governo o seguinte: a média de preço de carne nacional é tanto. Vamos supor, eu vou te dar um exemplo, eu estou falando em preço de termos a carne em preço hipotético, correto? Sim. Vamos pensar que a média de carne, do preço da carne nacional, hoje seja R$11. Para a média de ser R$11, o que seria uma roupa de boi? 15 quilos, vezes 11, R$165. É a média que está vendendo nos grandes mercados. Então, nós hoje, Tocantins, tem contratos com os grandes atacadistas, com os grandes supermercados, com os grandes grupos econômicos aí. Nós atendemos Carrefour, etc. Um exemplo. Sim. Aí nós vamos lá em São Paulo, nós entregamos a carne de Tocantins em São Paulo. A média nacional de carne é R$11. A nossa vai ser produzida aqui a 12, 50, 13 por causa da carga tributária. O que vai acontecer? Se a empresa começar a vender por um valor menor do que ela compra, que ela produz, ela vai quebrar, ela vai fechar. Sim. O que vai acontecer conosco, então? Nós vamos ter que ou vender, eles aceitarem receber nossa carne mais cara, ou nós vamos perder mercado. Correto? Quando eu diminuo, quando eu perco um contrato desse, quando eu perco o mercado, eu diminuo, o que vai acontecer? Eu tenho que diminuir o abate, diminuir a quantidade de funcionários, diminuir meu parque industrial. E aí, para quem que o produtor rural vai vender o boi dele no Tocantins? Que eu não vou comprar mais. Eu abatia, por exemplo, 600 cabeças por dia, eu vou passar a cumprir os meus contratos internacionais, etc. Eu vou passar a bater 200. Eu não vou vender carne mais no mercado local e no mercado nacional. Eu vou me atentar aos mercados internacionais, aos contratos internacionais que eu tenho. Por quê? Porque a planta que tá habilitada é aquela planta, não é, por exemplo, os grandes grupos frigoríficos que têm planta no Tocantins, no Brasil inteiro. Se tem uma planta do Tocantins habilitada para a China, para a Indonésia, para algum mercado desse específico, não adianta ele querer vender com a planta do Pará, de Minas, de Goiás, ele tem que vender com a planta do Tocantins. Então, se os frigoríficos direcionar, então, tudo bem, eu não tenho condição de vender carne no mercado nacional mais, porque eu não posso concorrer, minha carne é muito cara, mas eu tenho que manter meu mercado internacional, correto? O que vai acontecer? Nós vamos diminuir o abate do Tocantins, direcionar tudo para o mercado internacional,
E aí entra a Lei Candir, eu não vou pagar imposto, por quê? Porque é isento do imposto, o governo federal vai repassar esse dinheiro depois. Não sei que jeito, quando, alguma coisa, aí já é problema do governo. O que vai acontecer? Vai diminuir a arrecadação do governo e o produtor rural não vai ter para onde vender o produto dele. E na ponta, a consequência vai ser um aumento maior ainda do preço da carne, né, Gilson? Vai ser maior ainda. Por quê? Porque o custo de produção local ele vai ser maior, porque a carga tributária aqui no Tocantins é maior. Então você vai chegar numa fronteira dessa, você pula para Goiás, para o Pará, para o Maranhão, do outro lado do rio a carne vai ser o preço bem diferenciado do que a carne daqui, porque a produção da carne aqui é mais cara. Isso o governo tem que atentar para isso. E como que está a negociação nesse momento? Não existe, não conversa nesse momento, o governo não tem, eu digo assim, abertura para vocês conversarem. Você disse que a Assembleia já está aprovando essas medidas provisórias, enfim, então é irreversível. Infelizmente, Cleber, é irreversível. Agora, nesse momento, vai ser votada lá. Ontem nós estivemos na Assembleia, fomos muito bem recebidos pelos deputados lá, os presidentes de comissões, nós conversamos muito, colocamos para ele todos os problemas. Quando chegava na hora de negociar com o governo, a coisa não fluía. O governo irredutível, então, não aceita revogar, não aceita rever, nada? Nada. Ontem eles deram entrada na medida lá, pedindo 3,5%, 4%. Nós chegamos, aí eu levei todos os dados necessários para ver todos os estados vizinhos, quanto que é praticado nos estados vizinhos, para eles entenderem que eles vão sacrificar o estado do Tocantins, e isso a médio e longo prazo, eles vão desindustrializar o estado do Tocantins, entendeu? Mas, infelizmente, o governo não nos deu acesso, os deputados tentaram, eles chegaram a 3 e 3,5%. Nós temos hoje uma das cargas tributárias mais caras do Brasil, se não a mais cara. O nosso custo de produção vai ficar um absurdo. Você entendeu? E aí as consequências disso serão a diminuição de número de emprego, diminuição de arrecadação. Ao invés de estar pensando em que vai aumentar muito o imposto, que estímulo, por exemplo, esses industriais que têm plantas em outros estados, que eles vão ter de investir aqui. Pra você ter uma ideia, Cleber, só o frigorífico agora, todos os frigoríficos que foram habilitados, eles estão melhorando o parque industrial, estão adequando, estão modernizando. Aqui, nós temos frigorífico aqui que só no último ano aqui aplicou 60 milhões de investimento em melhoramento, em capacitação, aumento de mais de 300 vagas de emprego, você entendeu? Então, assim, qual que é o estímulo do empresário de vir para o Tocantins se nós não temos segurança jurídica? Porque existe um contrato, existe um TAR, existe um documento, existe um contrato assinado que nós teríamos que ter essa segurança jurídica pelo menos até 2032, que é quando acaba essa lei. Aí, no meio do jogo, nós vamos mudar, e mudar brutalmente, né? Vamos aumentar a carga tributária de 400%. E nós chegamos a propor dobrar essa carga tributária com todas as dificuldades, com tudo que nós vemos, que nós, assim, com todas as dificuldades que o mercado nos mostra para o futuro, nós chegamos a fazer uma proposta de dobrar essa carga tributária para o governo. Eles não querem, eles querem 300%, 400%, infelizmente. É difícil. Muito complicado, né? A gente vai estar acompanhando isso, Gilson, e nós agradecemos a sua entrevista e, sim, é uma preocupação de toda a sociedade, né? Eu acho que precisa ser muito transparente nesse debate, não pode se fechar as portas, ser um amplo e transparente debate que depois sobra para a sociedade. Gilson, muito obrigado por sua entrevista, viu? Eu te agradeço, eu só queria, finalizando, pois não, fica à vontade. Um minutinho, eu só queria conclamar a população também. Eu queria que elas entendessem a posição, porque fica parecendo, do jeito que está sendo colocado, o setor de frigorífico ele tá como vilão. E é muito preocupante isso, porque o setor de frigorífico é apenas um elo da cadeia. Ele começa lá no produtor e termina no consumidor. Nós somos só a parte que processa o produto, você entendeu? Sim. E aí nós temos que entender o seguinte, eu quero que os produtores, principalmente, eles entendam a gravidade desse problema, porque daqui um pouco, enquanto as indústrias que são pontuais, são algumas poucas indústrias no estado do Tocantins, elas vão diminuir, as cidades vão sentir demais a economia local,
Mas você já pensou, cada propriedade rural, cada recanto desse do Tocantins, a hora que ele não tiver para onde vender o produto dele, ou então ele tiver que vender esse produto com preço muito mais barato, perder dinheiro, como é que vai ficar a economia local? É muito sério o que vai acontecer. Então, assim, eu queria deixar bem claro para a sociedade, para os consumidores em geral, mas principalmente para os produtores rurais. Está na hora de nós unirmos, sentarmos, para nós pensarmos a cadeia como um todo, desde a ponta, do início da cadeia até o final, que é o supermercado, que é o preço final para o consumidor. Porque é muito sério. Nós somos apenas um elo da cadeia, o elo que transforma. Entendeu? Fica aí o apelo, tem razão, é preciso união, debater, chamar o governo, pressionar para abrir para diálogo e mostrar os números, todo mundo colocar os números na mesa e a gente ver como tem que fazer. Gilson, nossa torcida para que tudo dê certo, nossa torcida é pelo Estado e que realmente consiga chegar a um termo comum aí que seja benéfico para todo mundo. Pessoal, é isso. Conversamos então com o Gilson, do Sindicarnes, e nós voltamos a qualquer momento com mais outra importante personalidade do Estado do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima. Estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta,